10 homens importantes no livro de Gênesis, terceira parte. Oremos. Pai querido e glorioso, obrigado pelos homens de Gênesis que nos ensinam como devemos viver a nossa vida através da vida de cada um deles. Eles nos ensinam o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E a vida de cada um deles foi registrada para o nosso benefício. Peço que fale conosco mais uma vez. Hoje vamos terminar essa série sobre os 10 homens mais importantes no livro de Gênesis. E que essa mensagem fale a cada vida, a cada coração, não somente aos homens, mas também fale às mulheres, porque são lições espirituais tiradas da própria palavra de Deus. No nome de Jesus, amém. Quero dar as boas-vindas finalmente para Inês e para o Toninho. Eles vieram de mudança para Ribeirão Preto, São Paulo. Eu disse para o Toninho, foi um passo de fé. E Deus há de abençoar esse passo que o Toninho deu. Toninho pensou que estava aposentado. Toninho pensou que não iria mais se aventurar. E agora ele está praticamente começando tudo de novo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê saúde. Que Deus te capacite. E o chamado de Deus é sem arrependimento. 10 homens importantes no livro de Gênesis. Cerca de 1000 anos antes de Cristo. O salmista já gritava de desespero: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Salva-nos, Senhor, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Se este já era o grande problema da nação de Israel no Velho Testamento, imagine a situação do Brasil e do mundo inteiro em pleno século 21. O livro de Gênesis apresenta 10 homens importantes que afetaram a vida da humanidade, desde a época deles até os dias de hoje. Alguns deles nos afetaram para o bem e outros nos afetaram para o mal. Quem são eles? Adão nos afetou através da natureza pecaminosa e a herança maldita da morte. Nós devemos a Adão o fato de pecarmos, o fato de termos a inclinação para o mal e a triste realidade de que nós estamos morrendo e de que nós seremos separados em breve através da morte. Caim, o seu primeiro filho, nos afetou através da religião das boas obras. Foi dele a ideia de que o homem podia salvar a si mesmo. Ele criou a religião do humanismo. Quem precisa de Deus? Nós temos a ciência, a tecnologia para nos salvar. Abel nos ensinou o caminho do arrependimento sincero de pecado. E ele também nos apontou a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Enoque nos ensinou a importância da santificação, da separação deste mundo e da comunhão com o nosso Deus para uma vida de bênção e prosperidade. Noé nos ensinou a esperar em Deus, mesmo que demore 100 anos, e pregar a palavra de Deus para os perdidos, mesmo sem ser ouvido. E Abraão nos ensinou que adorar a Deus é o mesmo que amá-lo, acima de tudo e de todos, e que este mundo é um lugar muito passageiro. Agora, faltam 4 homens que nos afetaram grandemente também. Vamos falar sobre Ló, sobrinho de Abraão, cujo nome significa cobertura. Veja Gênesis 13, verso 5. Ló, sobrinho de Abraão, cujo nome significa cobertura ou véu. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ló era uma pessoa que vivia de aparência. Daí o seu nome, cobertura ou véu. Os homens podiam vê-lo do lado de fora, mas Deus podia vê-lo do lado de dentro. Este Ló, ele tinha necessidade de ser aceito, de ser benquisto pelas pessoas ao seu redor.
E ele tinha necessidade de estar sempre ocupando uma posição de importância e de eminência na sua sociedade. Mesmo que essa ocupação de importância custasse o seu testemunho e a felicidade de sua família. E há pessoas com esse tipo de necessidade. Elas precisam estar sempre em evidência. E elas precisam estar sempre ocupando cargos de liderança. Por isso, Ló abandonou Abraão, saiu de perto de Abraão, pois ele sabia que perto de Abraão, ele não poderia ser a pessoa importante que ele gostaria de ser. Todavia, ele era realmente um homem salvo. Como sabemos disso? Porque Deus fez questão de livrá-lo da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas duas cidades ímpias, através do fogo e da saraiva. E não se engane, o fogo e a saraiva que destruíram Sodoma e Gomorra simbolizam o fogo do inferno. Ao salvar Ló, Deus nos mostrou que somente os perdidos, somente os incrédulos serão condenados após a morte. Então, o que aprendemos através da vida de Ló, sobrinho de Abraão? Primeiro, existem crentes carnais e mundanos neste mundo. Pedro assim disse: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele queria ser importante entre os sodomitas. Ele queria influenciar os sodomitas. Mas ao mesmo tempo ele se enfadava do estilo de vida daquelas pessoas. E assim é o salvo. Ele não se sente bem no meio do mundo. Amém, irmãos? Ele se sente um peixe fora d'água no meio deste mundo. Assim como Ló. Ele foi chamado de justo, porque realmente ele era salvo, mas longe de ser perfeito. Ele escolheu ser um homem importante no centro de uma sociedade libidinosa. E até hoje, ele representa o crente que deseja agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, como que se isso fosse possível. Acontece que quando eu e você tentamos agradar ao mundo, nós estamos desagradando a Deus e nos tornando inimigos de Deus. Tiago disse: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando nós oferecemos um braço para este mundo, ele nos pede a perna. E quando nós oferecemos um dos olhos, ele nos pede os dois. Na hora da angústia e na hora do sofrimento, o mundo é o primeiro a nos virar as costas. Os moradores de Sodoma e Gomorra não tinham nenhum respeito pela família de Ló. Eles não tinham nenhum apreço pela pessoa de Ló. Nunca tiveram. Mas mesmo assim, Ló pensou que era importante e que poderia influenciá-los. Mas veja, irmãos, o que aconteceu com ele em Gênesis 19, verso 9. Como estrangeiro, este indivíduo, este Ló, veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Os sodomitas, eles viam Ló como um estrangeiro, como um outsider, alguém que não fazia parte deles, e não fazia mesmo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Eles queriam matá-lo, mas Ló foi protegido pelos anjos. E é exatamente isso que o mundo, que nós queremos influenciar, deseja de nós, a nossa morte, a nossa destruição. Eu me lembro de um jovem de 15 anos de idade, muito bonito e amigável, que morava na nossa vizinhança. Nunca visitou a igreja por causa do bullying de seus amigos mais velhos e de mesma idade. Certo dia ele e seus amigos pegaram o carro 0 quilômetro do pai, às escondidas, e bateram o carro do pai em uma árvore. Perda total. Seus amigos do peito fugiram do local, deixando-o sozinho e desesperado. Ele foi para casa, pegou a arma de fogo do pai, se despediu da mãe que estava na sala
e atirou na própria cabeça. No dia seguinte, no funeral, lá estavam os seus amigos, como se nada tivessem feito de errado. E logo depois do funeral, todos esses amigos foram tomar cerveja no bar. Exatamente isso que o mundo faz por cada um de nós, vira as costas quando nós mais precisamos de ajuda. Por isso, ao deixar Abraão para morar em Sodoma e Gomorra, Ló se tornou um homem carnal e mundano, ainda que salvo, porém inimigo de Deus. Irmãos, vamos ler todos juntos 1 João 2, 15 a 17, que sirva de lição para nós e para os nossos filhos nesta manhã. 1 João 2, 15 a 17, todos juntos. Lá em cima também, todos juntos, numa só voz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quantos concordam com a palavra de Deus? Digam amém. E a vida de Ló exemplifica exatamente o que nós acabamos de ler. Se ele estivesse aqui nesta manhã, ele nos diria que fez a pior escolha da sua vida, porque o mundo vicia e é um lugar de destruição. Ló também nos mostrou que existem famílias destruídas pelos homens. No Novo Testamento, Jesus nos deu uma ordem: lembrai-vos da mulher de Ló, em Lucas 17, 32. Porque Jesus nos disse para nos lembrarmos da mulher de Ló, para que a história daquela família não seja a história da nossa família. Do que precisamos nos lembrar? Primeiro, Ló trocou a amizade de Abraão, homem de Deus, pela amizade de Sodoma e Gomorra. Segundo, Ló perdeu a sua esposa para o materialismo e a avareza. Terceiro, Ló perdeu suas filhas para a prostituição e para o incesto. E quarto, Ló perdeu seu testemunho e sua utilidade. Valeu a pena? Claro que não. Veja como ele se sentiu diante de tudo isso, diante de tudo que ele fez e que lhe aconteceu depois. 2 Pedro 2,7, mais uma vez, e livrou o justo Ló, salvo, mas enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Hoje, Ló só serve para nos mostrar o que não devemos fazer e o que não devemos ser. Só para isso que ele serve, para nos mostrar o que não devemos fazer e o que não devemos ser como seres humanos. Que Deus nos ajude. O próximo homem da nossa lista é Isaac, cujo nome significa riso ou sorriso. E não só Isaac, mas todas as criancinhas que vêm ao mundo fazem os seus pais sorrirem de alegria, menos os abortistas, que olham para a gravidez de uma mulher como se fosse uma doença e não como uma bênção de Deus. Mas Sara e Abraão tinham mais que uma razão para sorrirem. A primeira, Isaac era o filho da obediência dele mesmo e da obediência de seus pais. Lemos em Gênesis 22, 7, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac ficou sabendo na última hora que ele seria o sacrifício, ele seria o cordeiro para o sacrifício. E ao invés de reclamar, ao invés de fugir, correndo daquele lugar, ele se deixou dominar pelo pai, ele voluntariamente deitou sobre o altar, ele se deixou ser amarrado pelo pai, como se fosse um animalzinho indefeso, ele fechou os seus olhinhos para ser imolado pelo pai, para ser decapitado pelo pai, para ser esquartejado pelo pai em várias partes.
Ele e seu pai foram obedientes até o fim. Mas graças a Deus, na hora H, quando o braço de Abraão estava descendo com o cutelo na mão para imolar o seu filho, naquele exato instante, o anjo de Deus bradou lá do céu, gritou lá do céu: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Hoje nós sabemos que tudo isso não passara de um teste de amor, um teste de obediência, um teste de lealdade, mas eles não sabiam. Abraão tinha certeza que seu filho já estava morto, esquartejado. Isaac simboliza a obediência de Jesus Cristo, mas com uma grande diferença. O cutelo desceu sobre Jesus Cristo até o fim. Jesus foi literalmente sacrificado por nós na cruz do Calvário. Isaac não. Todo pai gostaria de ter um filho submisso e obediente como Isaac, mas também todo filho gostaria de ter um pai amoroso e fiel como Abraão. E segundo, Isaac era o filho da libertação. Gálatas 4, 22 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Ismael, também filho de Abraão, era filho de Agar, uma escrava egípcia, que simbolizava a lei de Moisés, com todos os seus rituais, condenações, dificuldades. Isaac já era filho de Sara, que simbolizava a graça eterna de Deus, que veio nos libertar. Libertar não só do pecado, mas também nos libertar da condenação do pecado. A lei dizia para que os adúlteros fossem apedrejados, para que o filho rebelde fosse apedrejado, para que o idólatra fosse apedrejado, para que o mentiroso, o ladrão fossem apedrejados. A lei não tinha misericórdia, mas aí apareceu a graça e ela disse: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. São Francisco de Assis ilustra muito bem a diferença entre a lei e a graça de Deus. Certa vez ele estava viajando no deserto para pregar o evangelho, quando avistou um homem leproso à distância. Mais que depressa, São Francisco de Assis se desviou daquele caminho para não ter que respirar o mesmo ar que aquele homem leproso. Imediatamente a sua consciência lhe acusou, ele não suportou o peso da culpa, e aí correu atrás do leproso e o abraçou e o beijou, e o abençoou. Ao ir embora, depois de alguns metros à frente, São Francisco de Assis olhou para trás, para se despedir mais uma vez do leproso, mas o leproso havia desaparecido. O leproso não estava mais ali no deserto. E São Francisco de Assis escreveu, dizendo que, na opinião dele, aquele leproso era o próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe aparecera. Seja qual for o pecado, seja quem for o pecador, a graça veio para todos. Desde que o homem se arrependa, a graça não condena, e se a graça de Deus não condena, muito menos uma igreja pode condenar. Amém? Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló e Isaac. E agora Jacó, cujo nome significa suplantador. Gênesis 25, 26 diz: porque o seu nome é Jacó. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, ou suplantador. No hebraico quer dizer agarrar alguém pelo calcanhar. Simplesmente isso. Apanhar alguém ou agarrar alguém pelo calcanhar. Jacó nasceu puxando o calcanhar de seu irmão Esaú. Ele, seu irmão, representa exatamente o que a minha família
e o que a nossa igreja jamais deveriam permitir: favoritismo, ciúmes, inveja entre os irmãos. Eles cresceram lutando entre si desde o ventre de sua mãe, Rebeca. Eu cresci em uma igreja maravilhosa. Eu cresci em uma igreja que se preocupava muito, mas muito mesmo, com os pecados da carne. Mas falava muito pouco sobre os pecados do coração. Irmãos, fornicação é um pecado gravíssimo, mas temos que admitir, é contra o próprio pecador. Enquanto que a amargura e a crítica e a difamação e o julgamento podem destruir uma igreja inteira, assim como destruiu a família de Jacó. Então o que aprendemos com ele? Que quem semeia vento, colhe tempestade. E quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Primeiro, quem semeia vento, colhe tempestade. Veja o verso 9. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Poucos e maus? Ele tinha quase 149 anos de vida e ainda disse poucos. Porque Jacó disse que a sua vida foi breve e ao mesmo tempo ruim, por causa de suas escolhas erradas. Eu e você podemos viver mais de 100 anos, mas se vivermos no pecado, não valerá a pena. Jacó pisou em cima de seu pai, Jacó pisou em cima de Isaac e de seu irmão Esaú, mentindo e enganando os dois. Consequentemente, ele colheu muitos frutos ruins. Primeiro, ele precisou fugir e ficar longe de sua família. Ele precisou trabalhar 20 anos de graça para o seu sogro e tio Labão. Ele precisou voltar para sua terra, mas ele passou a maior parte do tempo vivendo com medo da vingança de seu irmão Esaú. Ele precisou enterrar precocemente Raquel, a sua esposa, que ele tanto amava. E ele precisou fugir dos moradores da terra, porque seus filhos se tornaram assassinos. Ele precisou retirar a bênção da primogenitura de Rubens, porque Rubens adulterou com uma das esposas de Jacó, seu pai. E ele precisou chorar a falta de José, o filho que ele mais amava, por 13 anos. Não é à toa que ele disse: eu vivi pouco e eu vivi mal. O interessante é que nada disso precisava ter acontecido se Jacó tão somente tivesse confiado nas promessas de Deus. Quantas pessoas já passaram pelo ministério do Templo Batista Maranata, mas não confiaram nas promessas de Deus, nem nas promessas de bênçãos, nem nas promessas de julgamento. Uma dessas pessoas, muito querida, quando me vê na rua, ela foge da minha presença. Não porque não goste de mim, eu sei que ela me ama. Eu sei que ela me ama, mas ela foge de vergonha, porque ela destruiu a sua vida e a vida de sua família ao deixar a casa de Deus e voltar para este mundo. Jacó descobriu então que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E segundo, ele aprendeu que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Hebreus 11:21 diz: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. No final da vida, bem no finalzinho da vida, ele finalmente aprendeu a confiar em seu Deus. Tanto confiou em Deus que conseguiu profetizar como seria o futuro de sua família. Meus amados irmãos, nunca é tarde demais para se arrepender. Nunca é tarde demais para ser transformado. E Jacó só foi transformado no final da vida. E em último lugar, agora o homem de Gênesis, que mais se parece com o Senhor Jesus Cristo. E você sabe quem ele é, porque nós falamos dele aqui recentemente.
José do Egito. José, cujo nome quer dizer ele acrescentará. E o senhor de José, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Veja a situação de José. Assim como Jesus Cristo, esse jovem de 17 anos foi coroado de sofrimento antes de receber a coroa da glória. Ele sofreu por 13 anos no Egito e só depois ele foi feito o vice-presidente daquele país. O livro de Gênesis fala muito mais sobre José do que sobre qualquer outro homem antes dele, justamente porque José tipifica, simboliza Jesus Cristo, o Filho de Deus. Dentre os vários aspectos, sofrimento e perdão, perdão e sofrimento. Veja o sofrimento de José, Gênesis 39, 20. E o senhor de José, que é Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere. Ou seja, ele foi preso injustamente. Ele foi acorrentado injustamente. Ele foi colocado dentro de um porão injustamente. José não sofreu só porque foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. Mas ele sofreu principalmente porque uma vez no Egito, ele recusou viver como egípcio. Ele não abandonou o judaísmo, ele não abandonou a fé de seus pais, ele não abandonou os ensinamentos do seu Deus. Ele recusou viver como os egípcios. Ele continuou sendo um judeu, mesmo em terra estranha. Ele estava disposto a morrer por suas convicções. Agora, se José tivesse se contaminado no Egito, teria sido o fim da nação de Israel. Ele também, como Jesus Cristo, praticou o puro perdão. Veja Gênesis 50, verso 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aqui José nos ensina que perdão verdadeiro é aquele que desiste completamente de qualquer forma de pagamento. Seus irmãos eram culpados, mas José jamais cobrou deles qualquer forma de punição ou de pagamento. Ao contrário, falou segundo o coração deles, ou seja, José os perdoou e José os consolou. E assim também é Jesus Cristo. Quando Ele nos perdoa, Ele desiste de qualquer forma de pagamento. Amém, irmãos? Estamos livres e perdoados para todo sempre. Já imaginou que bênção é esta? O irmão bem instruído, bem colocado no mercado de trabalho, ele chegou a ser superintendente do INSS no estado de Goiás. Passou por nossa igreja e ficou ali. Alguns anos mais tarde ele me disse a razão principal que ficar em nossa igreja. Ele disse: pastor, aqui na sua igreja eu aprendi a perdoar. Eu era uma pessoa amarga. Eu não me esquecia dos maus feitos que alguns homens fizeram contra mim. Mas hoje o meu coração está limpo e livre de amargura. Se José conseguiu perdoar os seus irmãos que o venderam como escravo para o Egito, se ele conseguiu perdoar Potifar, a esposa de Potifar, que o colocaram dentro de uma masmorra, eu e você, nesta manhã podemos perdoar qualquer pessoa e qualquer ofensa que temos recebido. Jesus disse em Marcos 11, 25, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Muitos pastores se perguntam: qual é o pecado na minha igreja que está impedindo o nosso crescimento numérico e espiritual? E eles procuram adultério, eles procuram fornicação, eles estão sempre procurando os pecados da carne. Mas depois de 30 anos no ministério, eu tenho certeza que os pecados que mais impedem a vitória da igreja são os pecados do coração. Dentre eles, o da amargura. Por isso, amada igreja, quando estiverdes orando, diga a alguém: perdoai. Os 10 homens mais importantes no livro de Gênesis nos ensinaram o que devemos ser e o que não devemos ser, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Adão, Caim, Abel, Enoque e Noé, Abraão, Ló, Isaque, Jacó e José. Creio que podemos terminar essa série dos 10 homens mais importantes de Gênesis, lendo a conclusão de Hebreus 12, verso 1. Nos coloquemos em pé e juntos vamos recitar este versículo. É a conclusão da série de estudo sobre os 10 homens mais importantes no livro de Gênesis. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Parafraseando, pare de perder tempo com os embaraços da vida e com os pecados deste mundo.